tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá! No nosso programa de hoje a gente vai falar sobre um tema bem instigante, né? A vida. Nossa, que pretensão a minha falar sobre a vida, mas vamos lá. Eu sempre tive uma ideia de que a vida ela pode ser comparada a um brinquedo muito comum na infância e que tem um nome muito preciso. Esse brinquedo se chama quebra-cabeças, né? A vida é esse exercício, né, de ficar quebrando a cabeça, batendo com a cabeça, para poder tentar entender a sua dinâmica. E eu gosto de comparar a vida assim: quando a gente nasce, a gente recebe um quebra-cabeça com um indefinido número de peças, que na verdade representam os anos que nós vamos viver. E também nós não sabemos qual a imagem que vai ser formada, e isso é o que diferencia, no caso, essa metáfora, né? Porque no caso, quando a criança ganha um quebra-cabeça, ela já sabe o número de peças e ela sabe a imagem que ela vai ter que copiar para formar. Talvez se a vida tivesse essa dinâmica de deixar já a imagem pronta e a gente só ir copiando e tentando encaixar as peças, seria mais fácil. Mas não seria tão intensa, tão misteriosa, tão interessante como ela é, né? Porque a gente é chamada a montar um quebra-cabeça sem saber a imagem que vai se formar. E é curioso pensar o seguinte: quando a gente ganha um quebra-cabeça e criança, a gente precisa muito da ajuda dos pais para poder montar as primeiras peças, né? Então eu comparo essa fase com a infância. Aí a gente vai crescendo, vem a adolescência, vem a juventude, essa fase aí que vai dos 12, 13 anos até os seus 25 anos. Essa fase que mescla adolescência e juventude é a fase das certezas. A gente tem consciência de que todas as nossas escolhas são muito acertadas, a gente tem uma energia, um vigor, uma coragem, um entusiasmo para fazer tudo, é tudo muito 8 ou 80. E essa fase é a fase da certeza, só que a gente vai compreendendo também com o passar do tempo que essas certezas não são tão certezas assim e que as coisas não são tão dadas assim. Aí chega a fase dos 25 para os 35 anos. Essa fase, de modo particular, eu quero me referir à mulher, que é o meu público-alvo desse canal, é uma fase que a gente chama da fase das urgências. Tudo tem prazo muito definido. Com 25 anos, geralmente a gente já formou, está naquela ânsia do primeiro emprego, da carreira, mas não pode parar no emprego, tem que fazer uma pós-graduação, tem que estudar um idioma, se não estudou, tem que fazer uma experiência internacional, mas também é a fase de decisões ligadas à nossa afetividade. Então é a fase que o namoro, o noivado, o casamento, e aí vem os filhos. Nossa, 35 anos, a minha fertilidade vai diminuir, eu tenho que ter os filhos. Então é tudo tão intenso, as urgências são tantas. E quantas mulheres adoecem justamente nesse período? Porque atropelam seus limites, porque não dão conta, fazem escolhas que muitas vezes oprimem, muitas vezes geram um cansaço, um estresse, e isso acaba gerando doença, né? Nesse período da minha vida, entre 25 e 35 anos, eu fiz foi a fase da minha vida estou falando por mim, Ivna, foi a fase mais intensa, mais produtiva. Foi casamento, carreira, mestrado, 2 filhas, construção de casa, foram tantas coisas, escrevi um livro. E hoje eu falo assim, valeu a pena? Valeu. Mas também nesse período eu amarguei uma depressão que foi fruto de uma estafa, porque eu não obedeci os meus limites. Então, quando eu fiz 35 anos, eu decidi que era hora de desacelerar. Eu queria levar as coisas com mais leveza. E desde então eu começo a estudar e a investigar sobre essa temática. Aí com 35 para os 45, caminhando para os 50, é essa fase que você começa a fazer o que a gente chama de esvaziar o baú. Mas isso eu vou deixar para o próximo tema do nosso Chatelaine. Eu quero falar só exatamente sobre isso. E aí a gente vai construindo as peças do quebra-cabeça. Hoje, se alguém me perguntar assim, Ivna, você tem saudade da sua juventude? Eu falei, eu tenho saudade da juventude, daquele pique, daquela energia toda, de ficar a noite toda acordada quando era necessário. Hoje a gente já não aguenta tanto mais, mas eu não trocaria nunca a cabeça que eu tenho hoje pela cabeça da juventude, porque as peças do quebra-cabeça se encaixam e você consegue compreender que quando ela está com dificuldade de encaixe, não adianta ficar batendo a cabeça, porque tem a hora certa do encaixe. Eu tive a oportunidade de fotografar no ano passado uma senhora de 100 anos.
E aí eu fico pensando, como que deve ser ver a vida aos 100 anos? Você saber que o seu quebra-cabeça já tem 100 peças. Deve ser de uma sabedoria, deve ser uma experiência tão dignificante, né? Mas esse quebra-cabeça que ela está montando, por mais claro que esteja, ainda é um mosaico. Mas vai chegar a hora em que ela, Dona Cecília, essa senhorinha linda que eu fotografei, assim como cada um de nós, vai chegar um momento que vai ser a nossa passagem. Essa nossa passagem para a eternidade. Como cristã, eu reconheço e eu creio que é chegado um momento em que nós vamos poder ver esse quebra-cabeça, essa imagem construída, mas não mais como um mosaico, como diz Paulo em sua carta aos Coríntios, mas nós veremos como num espelho, face a face, com tudo muito claro. E esse momento deve ser um momento lindo. E a gente pode transformar a montagem desse quebra-cabeça com mais leveza. Eu desejo que você possa construir o seu quebra-cabeça assim, compreendendo que cada peça tem a hora certa do seu encaixe. Obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo Chatelaine na nossa quarta-feira que vem.